Era um contexto assim que pelo menos eu tinha entrado na greve porque o governo até então estava querendo colocar a organização social para comandar as escolas públicas, né? E a gente foi para lutar contra isso, né? E a comunidade estava assim indo de encontro a essa luta dos professores, pensando que era só uma questão puramente salarial. Então a gente teve essa necessidade de professores irem para a rua dar aula de uma maneira a impactar a comunidade no sentido de trazer esclarecimento sobre o que a gente estava vivendo, né? Então a gente teve essa ideia de começar aulas para a comunidade, para a população local, para clarear sobre questões sociais, políticas, econômicas, culturais, né? E aí a gente foi ampliando essa ideia de colher com a juventude local como que ela entendia a escola, como que ela entendia a educação, qual o valor que aquela população dava para as escolas locais e como que compreendia a importância da educação. E aí começamos a expandir, né? Vamos entender mais sobre a comunidade, vamos entender a história do nosso lugar, vamos entender quem foram as pessoas que fizeram essa cidade ser como ela é hoje, por que isso aconteceu, qual é o histórico de luta que está envolvido na conquista dos direitos dessa população. Então foi nesse sentido que começou a proposta Escola na Rua. Aí ir para a rua dar aula, a gente encontrou várias pessoas que se mobilizaram para nos ajudar. Que interessante, né? Um grupo de professores querendo dar aula na rua. E aí começou a aparecer liderança comunitária, a gente que já fazia alguma coisa na comunidade, com o intuito de fortalecer e ajudar. E aí a gente foi vendo que a gente estava dentro de uma comunidade incrível, cheia de pessoas incríveis, e que essas pessoas tinham que estar dentro do cotidiano da escola. Mas a nossa ideia partiu muito do princípio das intervenções urbanas. Então, como que a gente consegue entender a realidade desse lugar, até por isso, né? Unir, aprender e transformar. Como é que a gente se junta, escola, jovens, adultos, professores, comunidade, lideranças locais, pioneiros, poder público, entidades privadas, como é que a gente junta todo mundo, aprende, entende a realidade local da gente, entende quais são os problemas que existem nessa localidade e transforma. Pensa soluções, pensa estratégias e intervém nesses lugares, né? Para que a gente pegue o aprendizado e transforme e coloque ele como uma ação, né? Transforme ele em ação, faça alguma coisa de fato. Foi uma luta escolher quem seriam os convidados, porque a gente está dentro de uma comunidade que tem muitos personagens que fizeram ela acontecer, pioneiros, lideranças comunitárias. Então, nesse primeiro momento, a gente teve esse trabalho de escolher quem seriam as pessoas, escolhendo muito pela sua trajetória e também pela capacidade da pessoa contar a sua história associada com a história da cidade, né? Escola na Rua e Liberdade FM. Isso aí, alô, alô comunidade, está entrando no ar o programa Escola na Rua, aqui direto da Liberdade FM, também ao vivo aqui pelo YouTube, Escola na Rua. E a gente ainda tem uma cultura, eu acho, da escola muito dentro do quadrado, né? Dentro das paredes, dentro da sala de aula, seguindo um conteúdo programático que tem que estar vinculado a um livro didático, e é claro que tudo isso tem que acontecer, a gente não está dizendo que não. Mas quanto mais os professores de qualquer área que seja, né, de matemática, de ciências, de português, de história, de geografia, conseguirem vincular seus conteúdos à realidade cotidiana que o estudante vive, mais próximo a escola fica da realidade daquele estudante, mais sentido ele vai ver naquela aprendizagem, né, naquele conteúdo. E melhor ele vai aprender esse conteúdo. Então a proposta é que a gente amplie. Hoje a gente já contou do Paraná de São Sebastião. Quem sabe, né, com o desenvolvimento do podcast, a gente possa atingir outras rádios comunitárias, contribuir para esse mecanismo fundamental de comunicação social e contar as histórias de outras regiões, Varjão, Estrutural, Ceilândia, Taguatinga. A partir do momento que a gente pode pensar as nossas cidades e ocupar elas, isso quebra um padrão, uma estrutura, uma lógica que está sendo muito imposta, né, principalmente aos trabalhadores e principalmente aos moradores de periferia. Então, os nossos projetos que permeiam principalmente esse tema, que é o direito à cidade, a gente tem conseguido fazer projetos que são executáveis dentro das escolas, dentro das comunidades, e a gente quer ampliar isso, permeando o direito à cidade, pedagogia de projetos, educomunicação, permacultura, economia solidária, economia criativa. Então são temas que a gente tem cada vez mais se aperfeiçoado e conseguido trabalhar, principalmente dentro das nossas escolas.